Eu acho que tem coisa que você só faz se você for meio doida da cabeça. Acho que isso é uma delas. Essa loucura que me deu, que eu resolvi gravar as aulas. Não é por nada não, minha gente. Não é porque eu sou inteligente. Ai, a Ananda é inteligente. Não. Ai, a Ananda é professora. Não. É porque a Ananda é doida. Olha, 9h30 nessa saga. Mas eu gosto muito de fraturas. E vamos começar. Eu juntei 2 aulas. Até porque essa primeira aula aqui de avaliação dos métodos de imagem para correlacionar com a anatomia músculo-articular, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é prezinho. Quem não sabe ver uma radiografia, um atoma e dizer isso é um osso, articulação, músculo. Então, por favor. Por favor, né? Então, a gente pula para fraturas ósseas. Fraturas ósseas, uma definição bem simples e que nós vamos ouvir muito na nossa prática é descontinuidade óssea. Vi um osso com uma descontinuidade, uma faixinha ali mais escura, fratura óssea. Mas ela é classificada em vários tipos, de acordo com a localização, o tipo, o alinhamento, o número de fragmentos, se está isolada ou não, o deslocamento e as complicações. Inicialmente, a fratura é mais avaliada dentro do raio-x e é necessário 2 incidências de raio-x, a gente vai até ver um exemplo. Mas, dependendo da complexidade, eu posso avaliar também numa tomografia ou numa ressonância, tá? Aqui, o que eu destaquei, né? Deve ser feito em 2 incidências. Mas vamos às classificações. Primeiro, na localização, eu preciso dividir o osso em partes. A cabeça do osso, nós temos a epífise. Aquela partezinha, como se fosse o pescoço do osso aqui, ó. A mandíbula do osso é a metáfise. O corpo do osso é a diáfise. E o meinho aqui é a placa de crescimento. São essas as divisões. Vi uma fratura? Então, eu vou dizer qual é o osso e onde é que ela está localizada. Como eu coloquei aqui no exemplo. Ó, aqui são 2 incidências, antero-posterior e perfil, tá? Pela incidência antero-posterior, eu consigo perceber, e pelo perfil também, eu consigo perceber que é a tíbia direita. Então, eu imagino o paciente de frente, quando eu olho para a perna dele, eu sei que a tíbia tá medial e a fíbia tá lateral. Então, no caso da perna direita. Então, aqui tá no direito. 2 incidências, porque eu preciso ver. Ó, aqui eu vejo a fratura como se ela tivesse pego o osso inteiro. Só que aqui eu já consigo perceber que ela não vem até essa partezinha. Por isso é tão importante as 2 incidências. Então, qual osso e a localização? Diáfase, epífise, metáfase. Tipo, completo, ou seja, ele pega todo o osso, envolve todo o cortical ósseo, ou incompleto, ele não chega a pegar todo o cortical ósseo, que é o osso denso. O incompleto ele é mais comum em crianças. Acredito porque bate muito em quina, essas coisas, só faz um negocinho só. Isso aí eu tô falando assim, fonte da minha cabeça, tá? Eu só sei que é mais comum em crianças, mas eu não sei o motivo, eu posso imaginar. E dentro das completas, nós temos os tipos também. Os tipos de fratura, ele pode ser transversa, ó. Aí eu tenho todo o exemplo aqui, ó. Transversa, atravessou o osso inteiro. Longitudinal, nome já diz tudo, né? Oblíqua exposta, é uma fratura oblíqua, mas quando ela é exposta, porque eu falei exposta? Quando ela é exposta, é porque ela atravessou também músculos e pele. Oblíqua desviada, então aqui já tá todo cagado, né? Espiral, ele pega todo o osso como um todo o eixo do osso. Fratura simples, ali só um arranhãozinho. E a comunicativa, que ela vai gerar vários fragmentos. Esse é o tipo. Baseado nisso, a gente já tem como falar qual osso, localização e o tipo de fratura. Então, nesse aqui, ó, o osso é a tíbia direita. Então, fratura na tíbia direita, localizada aonde? Na diáfise. E qual é o tipo? Ó, oblíqua.
É oblíqua exposta? Aparentemente não, né? Mas eu não sei. Mas não é. É oblíqua desviada? Não, não tá desviada, porque nem pegou o osso por completo, então é só oblíqua. Aqui tá o exemplo, né, do que exatamente é a cortical, osso compacto, que eu gosto de deixar tudo bem alinhadinho. Depois nós vamos para o número de fragmentos. Pode ser simples. Então, eu tenho a descontinuidade óssea, a fratura e meu osso é dividido em 2. Somente. Ou a comunicativa. Eu tenho uma fratura com várias descontinuidades ósseas e vou ter pelo menos 3 fragmentos. Ó, exemplo aqui. Aqui eu tenho a descontinuidade óssea e aqui os 2 pedacinhos. Que eu tenho, não. Aqui tá todo lascado, né? E ó, vários pedaços de osso. Mas ó, eu atenho para a importância da incidência. Você olha aqui, você só vê 2. Quando você faz um perfil, você vê vários pedaços. Em relação a exposta ou fechada. Então, exposta, ele rompe os tecidos, ele faz comunicação com o meio exterior. E a fechada não se comunica com o meio externo e a pele permanece íntegra. E dentro dela também tem a intra-articular, quando ocorre no espaço da articulação. Destacando que a fratura exposta ela é grave, ela precisa de tratamento o mais rápido possível para reduzir as chances de infecções, que é a osteomielite. Osteomielite tem também, não está aqui a observação, mas tem também, só que fica para a próxima aula. Depois nós temos o tipo de deslocamento ósseo. Temos o deslocamento ósseo, tipo cavalgamento. E o que eu gosto da radiologia é que ela usa algumas palavras que facilitam a minha associação. Quando eu penso em cavalgar, quando eu penso em cavalgamento, eu penso logo, se eu vou cavalgar com alguém, essa pessoa vai estar ao meu lado. Tô aqui com o cavalo, ela tá aqui com o cavalo, então elas estão aqui do lado. Fratura em cavalgamento. Ó, elas estão aqui do ladinho da outra, que romântico. Ai, gente. Diferente dessa aqui, ó. Ela tá deslocada, porém, ó, uma tá aqui, outra tá aqui. Não estão cavalgando juntas, não são românticas. Esses são os deslocamentos. Olha, eu não achei especificamente deslocamento em varos ou em valgos. Em varos, quando o segmento distal, a fratura se aproxima da linha média. Eu posso só imaginar, juro, eu não achei nem no Radiopedia. Eu posso imaginar como se fosse tipo aqui. Aqui é a perna faz isso aqui. Uma perna e a perna faz isso aqui. Quando o segmento se afasta da linha média, tá aqui a linha média, né? Eu vou fazer a bundinha. Isso tá parecendo outra coisa. Abafa. Quando se afasta da linha média, eu imagino isso aqui. Não. Isso aqui. É o que eu consigo imaginar. Também não achei rotação interna nem externa. Então, eu só achei esses dois, o cavalgamento e o deslocamento. Ó. Vou lembrar pessoas cavalgando lado a lado. Fratura na diáfise ulnar oblíqua. Tá, isso aqui é a descrição. Fratura na diáfise ulnar, certo? Oblíqua, desviada, simples, certo? Porque simples porque tem só 1, 2 fragmentos. Fechada, não tem fratura exposta. Deslocada em cavalgamento, porque eles estão cavalgando juntos, bem românticos. E tem também uma específica que é a fratura em galho verde. Pra mim também é bem interessante lembrar, porque quando eu me lembro de um galho verde, eu vou lembrar daquela coisa torta. É isso. Então, as diferenças das propriedades do osso da criança em relação ao adulto facilita essa formação desse tipo de fratura incompleta, como as fraturas em galho verde. Ó, não chegou nem a atravessar o osso todo. E ela ocorre por causa da força aplicada no osso, que resulta na flexão desse osso. Tão grande que a integridade da superfície convexa é superada. Então, é uma força tão grande que literalmente dobra o osso. E, claro, é mais comum em crianças.
Geralmente ocorre na diáfise média, em conjunto com a angulação, é uma fratura incompleta com brecha cortical de apenas um lado do osso. Ó, aqui. Fica torto, gente. Lembra de um galho verde? Facinho. Viu um osso torto? Galho verde. Agora vamos fazer umas análises de imagem, tá? Ok. Daquilo que a gente estudou, vamos analisar. Primeiro, a localização e o osso, né? Essa aqui é uma falange proximal, distal. Proximal. Mas eu vou ter certeza, pera. É isso mesmo, gente. Falange proximal, porque tá mais próxima do eixo aqui da minha cabeça. Falange proximal. Vamos fazer aqui. Falange proximal. Qual a localização no osso? Ele tá aqui no meio, né? Ele tá no corpinho do osso. Então, é na diáfise. Vocês estão vendo se tem algum comprometimento das articulações? Essa fratura chegou nas articulações? Não. Então, não tem comprometimento das articulações. E qual é o tipo de fratura? Gente, tá muito óbvio, né? A fratura oblíqua. Oblíqua. É simples ou comunicativa? A comunicativa é o quê? São vários fragmentos de osso. Aqui só temos 2 fragmentos, então ela é simples. Em relação ao deslocamento, não tem um deslocamento proeminente pra gente colocar, que é cavalgamento ou deslocamento. Então, a gente tá descrevendo aqui a lesão. Já essa lesão aqui é punk, né? É no fêmur, na diáfise do fêmur. E, pô, eu vou pensar assim, extremamente comunicativa. Olha o tanto de fragmento. E ossinho dobradinho, eu lembro de quê? Galhinho verde. Fratura em galho verde. Osso dobrado, a fratura não vem até ao outro lado. Fratura em galho verde no rádio. No rádio não, na una. O rádio tá aqui. Tem também, viu? Uma lesãozinha aqui no rádio, ó. Mas quem tá mesmo dobradinho é a una. Una. E esses outros aqui, eu deixei com a legenda. Essa é uma tomografia em perfil com a fratura transversa, ou seja, atravessou todo o osso, levemente oblíqua na diáfise da tíbia, corpinho da tíbia. Essa aqui é interessante porque ela é uma fratura longitudinal intra-articular da tíbia, ó, descontinuidade óssea, que é as linhas, ó, bem no centro aqui, e pega a epífise e a articulação. Essa também é muito simples, essa aqui no húmero. É uma fratura transversa, completa, em cavalgamento, ó. Então, do ladinho do outro, cavalgando juntos, bem românticos. E esse aqui também é interessante, que é a fratura subperiosteal, que o periósteo, ele fica conservado, mas existe uma fratura no osso, mas ele não pega o periósteo. Agora, tratando-se das epífises, vocês perceberam que nós vimos muito diáfises, mas temos também as epífises. Nas epífises, nós vamos ter classificações dos tipos, que é as classificações de Salt-Harris, que são 5 tipos, S, M, A, C e K. E de acordo com esse tipo, nós vamos ter as características. O tipo 1, slipped, não sei falar inglês, mas a tradução é escorregou. Quando eu penso em escorregou, e aí eu volto a dizer, eu gosto muito da radiologia porque ela faz essas associações, pense em superfície que fez isso aqui, escorreguei. E uma característica do tipo 1 é que a fratura acontece justamente nessa separação entre a epífise e a metáfise, justamente na placa de crescimento. É só ela que está fraturada. E aí é como se ela tivesse escorregado. Tem um broncognóstico e não envolve o osso. Já o tipo 2, ele vai ser metafisário. Então, vai ter o envolvimento ali da placa de crescimento, junção da metáfise com a epífise, mas também eu vou pegar um pouco da metáfise. Então, metafisário, o nome já diz tudo. M de metafisário, ó.
bem aqui. Ó, tá vendo? Pegou um pouquinho? Meu amigo, radiografia, você interpretar. Já o tipo 3, articular epifisário. Ao invés de eu pegar aqui a placa de crescimento e a metáfise, eu vou pegar a placa de crescimento até o final da epífise. Então, ó, eu já vou comprometer toda essa parte aqui. E aí, por isso que eu já saio do bom prognóstico desse e desse para um prognóstico ruim. Já no tipo 4, além de eu envolver a placa de crescimento, a epífise, eu também vou envolver a metáfise. E aí é que tem um prognóstico ruim mesmo. E eu trouxe como exemplo esse dedinho aqui, ó. Dá pra ver, ó, bem aqui. Ele pegando a placa aqui de crescimento, metáfise, epífise. Só dobrar. É um detalhe, assim, fratura óssea. Às vezes é muito óbvio, mas às vezes é um detalhezinho. E o tipo 5 é o crushed, tá certo? Não sei. Mas eu sei que é esmagado. É o pior prognóstico, muito incomum, mais incomum de todas. Não desloca a placa de crescimento, mas ela danifica por compressão. Então ela comprime essa placa de crescimento. E lembrando que a mais comum de todas é a tipo 2, que é a metafisária. Placa de crescimento, metáfise. Em seguida, a gente tem o derrame articular, o famoso água no joelho, que é o acúmulo de secreção não, o acúmulo de líquido sinovial da articulação. Um aumento desse líquido sinovial pode ser não só o líquido sinovial, mas pode ser sangue, pode ser pus. Isso decorre de inflamações, de lesões. Vou ser bem sincera pra vocês. Peguei essas imagens aqui. Peguei imagens do Radiopedia. Tá me dizendo aqui que a articulação tá diferente. Eu só consigo ver diferença nisso aqui, ó. Aqui tá mais gordinho e aqui tá mais magrinho. É isso, gente? É isso? O acúmulo de líquido é esse aqui? A única diferença que eu vejo. Tive muita dificuldade, juro a vocês. Muita dificuldade de ver. Mesma coisa aqui. Tá, normal, derrame suprapatelar, que é justamente a água no joelho. Gente, cadê? Tá, aqui, no termo popular, tá mais escuro. Aqui tá um pouco mais claro. É isso? Se vocês souberem, me manda uma mensagenzinha no privado. Ananda, olhem, a diferença você consegue ver assim, 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 assim. Que aí, numa próxima aula, na aula de... Se alguém me explicar até eu gravar a última aula que trata de osso e músculo, aí eu dou a explicada. Mas, por enquanto, assim, eu só consegui ver conceitos, o termo popular, que é água no joelho. Consegui entender por que isso acontece, por conta de lesões que causam resposta Que barulho é esse? Que causa resposta pró-inflamatória, traz ali cita alguma coisa, esqueci, meu Deus do céu. Eita, como eu esqueci. Citocinas pró-inflamatórias. Então, eu entendo. Atrito, lesão, às vezes a pessoa um pouco mais velha, um pouco mais pesada, já tá com uma gastura, como fala no joelho, na articulação. Isso vai causar uma lesão e vai causar uma resposta inflamatória. Isso eu entendi. Agora, na radiografia, meu amor, calma lá. Ainda não consegui. Gente, ainda vou gravar só mais uma. Não vou gravar parasitose. Parasitose eu vou estudar, vou dar uma lida. Tô que nem a aula de serpente. Meu amor, não aguento mais parasitose, tá? Se uma parasitose entrar em mim, quem pega a parasita é ela. Então, não. Só tem mais uma aula. Volto. Eita, tem um detalhe, gente. Olha, eu estudei sozinha muitos anos. Então, eu criei na minha cabeça uma loucura pra eu memorizar. Uma dessas loucuras é o tal do esternocleidomastoideo. Que eu falo esternocleido.
Eu apelidei de esternocleido, escrevi esternocleido, em cima eu escrevi direitinho. Mas quando eu fui, tipo, escrever rápido, só pra dar a dica de localizar, eu escrevi esternocleido, esternocleido, esternocleido. Disse que eu não ia fazer o nome inteiro, mas eu esqueci de deixar claro que era um apelido que eu coloco no esternocleidomastoide. Nisso, eu escrevendo esternocleido e falando esternocleido. Mas já dei esternocleidomastoide, tá? Eu acho mais legal falar esternocleido. E é loucura da minha cabeça que eu crio pra conseguir memorizar e fixar melhor os assuntos. É isso, bons estudos. Beijinhos.